Saudações, pai herói, filho herói. Super mãe, super filha. Eu me chamo Fábio. E eu sou Samara. Hoje vamos falar sobre um gibi muito querido, muito especial, que é um encontro, um grande encontro entre duas editoras e três personagens. Uma é a editora DC Comics, que traz dois personagens, que é o Super-Homem e a Mulher Maravilha, que a gente tanto ama. E a outra editora é a editora Maurício de Souza, que traz um personagem que reflete parte da cultura brasileira, parte da tradição da cultura brasileira. Esse personagem é o Chico Bento e é muito querido. O quadrinho é esse aqui, vou pegar aqui para vocês, é esse aqui, e esse quadrinho é um encontro inusitado, né? Mas ele é muito bonitinho de se ler, ele me emociona toda vez que eu leio e eu guardo ele com muito carinho aqui. E é bem inusitado esse encontro, né? O Chico Bento, o Super-Homem, a Mulher Maravilha. É legal que o Super-Homem também tem essa lembrança da infância, né? Numa fazenda, então que tem muita relação aqui com o Chico Bento. O gibi se chama Esperança, o tema da história, né? Mas eu acho que nós aqui, desenvolvendo o episódio de hoje, chegamos à conclusão que a palavra central da história é empatia. Será que nós temos empatia? Será que nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, sob a perspectiva do outro? Então fica com mais um episódio do Pai Herói, Filho Herói. Para a gente contar a história bem rapidinho, o Super-Homem está no espaço junto com a Mulher Maravilha e eles estão olhando ali o planeta Terra, estão refletindo ali um com o outro que eles gostariam de encontrar um lugar de descanso, um lugar de paz, onde o egoísmo entre os humanos não reine, porque eles estão sempre ali lutando com vilões, monstros, alienígenas, com vilões que são humanos, egoístas, né? Então eles estão sempre em problemas e tal, e eles querem um lugar para descansar mesmo, para ter paz. Eles ficam, será que existe um lugar aqui no planetinha com essa paz, né? E eles estão olhando assim para o planeta Terra e a Mulher Maravilha fala: ô Super-Homem, bem que você, com a sua visão aguçada, você poderia encontrar um lugar, né? E ele encontra realmente esse lugar. A fazenda da família Bento, onde mora o Chico Bento, seu Tunico, Dona Cotinha. E quando eles chegam lá, são super bem recebidos. O Chico está em apuros, mas eles são super bem recebidos e o Super-Homem acaba ajudando o Chico. E aí o Chico fica todo feliz e contente e leva eles para casa. E quando chega em casa, é aquela história que é super bem acolhida. Eles vão e a mãe faz bolo e faz café e fica bolo de fubá. Bolo de fubá, que delícia. E aí eles estão lá interagindo, convidam até eles para ficar mais tempo. E o Chico Bento vai apresentar a fazenda, né? A fazenda, isso. E aí eles veem que tem ali um problema acontecendo. É muito bonita a fazenda, porque lembra a fazenda onde o Super-Homem cresceu, né? Lógico que eles estão ali como Clark Kent e Diana, eles estão disfarçados, né? Mas ali eles vão andar pela fazenda e vai acontecendo alguns problemas. Os animais estão soltos, tem praga na agricultura ali deles, nas plantações deles, e isso vem acontecendo há uns 3 meses mais ou menos. Eles estão ali meio chateados porque eles não estão tendo boa sorte. O Chico acha que a culpa é dele, né? Mas ali eles estão resolvendo essas pequenas situações e eles resolvem sentar para contar histórias em volta de uma fogueira. É muito bonito, né? Isso é uma característica mais antiga que a gente tinha, de contar histórias com a família em volta da fogueira. É muito bonito ver isso, né? E aí eles estão lá e quando eles apagam a fogueira, essa fogueira supostamente não apaga o suficiente e ela se espalha, o fogo se espalha, vai até o celeiro e chega até na plantação do seu Tonico, da família Bento, e destrói toda a plantação, né? Toda essa situação é resolvida ali pelo Super-Homem e pela Mulher Maravilha, e eles descobrem que tem um culpado nessa história, não é, Samara? Há cerca de 3 meses mudou um vizinho novo. Esse vizinho, ele veio ali porque ele sofreu uma rasteira.
e saiu de outra cidade, foi para lá para tentar refazer a vida. Só que filho doente no hospital, a fazenda é nova, a plantação não está indo bem. E quando ele vai tentar vender as coisas, ele vê que a freguesia é toda da família Bento. Toda a plantação da família Bento vende, né? E a dele ainda não é muito conhecida, então as pessoas têm meio receio de comprar. E aí o homem ficou meio bravo, né? Só que ficar bravo é uma coisa, tentar machucar, tentar fazer com que coisas ruins aconteçam na família ao lado é outra coisa. E aí entra os nossos super-heróis, né? Sim, eles se revelam ali super-heróis, né? A Mulher Maravilha e o Super-Homem, e eles pegam o verdadeiro culpado, o Inho Luiz, né? O vizinho, trazem até ali e ele fala, vocês não tem como provar, só que a Mulher Maravilha tem o seu laço da verdade. E aí ele confessa tudo, só que ele confessa chorando. Ele entra aos prantos ali e fala, eu tenho filho no hospital. Aí que ele conta, né? Eu tenho filho no hospital, eu levei rasteira, tô com dificuldades financeiras, é por isso que eu fiz tudo isso, mas eu nunca quis machucar ninguém. Ele vai lá, explica, né? E aí a Mulher Maravilha se agacha, fala ali, né, para ele, na mesma altura, e fala assim, olha, eu sei, eu sinto muito pelo seu filho, mas o senhor vai ter que pagar pelos crimes cometidos, né? A gente vai ter que te levar à justiça. Aí até que o Chico Bento chega e fala, não, peraí, vamos dar uma chance para ele? Que tal se a gente der uma chance para ele, né? E os pais estavam ali também. Então o pai, né, o seu Tunico, fala assim, eu sei o que é perder um filho. E quanto à plantação, a gente pode juntar as duas fazendas e fazer uma plantação maior e melhor ainda. E isso é excelente, né? Porque olha o exemplo que o Chico tem de pai, né? Sim, todo esse exemplo é a estrutura do Chico, né? Tanto que ele fala assim, olha, a gente pode mostrar pro Inho Luiz uma nova perspectiva, porque até agora ele entendeu as coisas com rasteira, com um passando por a perna no outro, um passando por cima do outro. Ele entendeu esse exemplo da sociedade, né? E a gente pode dar um outro exemplo para ele, um exemplo de trabalhar junto, de trabalhar em conjunto, de construir ali a fazenda, de reconstruir a fazenda juntos, né? E é aí que entra a empatia. Porque a empatia é isso, é você entender o que o outro está sentindo, o que ele está passando e se colocar no lugar dele. É como olhar pelos olhos do outro, né? O Chico está tentando se colocar no lugar do Inho Luiz e perceber as dificuldades por qual ele passa. Então ele está tentando achar soluções que abracem a todos, né? Soluções que possam melhorar a vida de todos em conjunto. Isso é muito positivo. E a palavra empatia é muito interessante porque ela é a junção de duas palavras gregas. Significa em algum lugar, dentro, e patia vem de patos, que significa emoção, sentimento. Então, estar dentro, no sentido figurado, é estar dentro do sentimento. Estar dentro do sentimento de quem? Do outro, sob a perspectiva do outro. Será que nós temos essa capacidade, né? Porque o Chico dá esse exemplo e ele consegue se colocar perfeitamente no lugar do Inho Luiz ali, né? E quem que deu esse suporte para ele? Os pais, né? E quando a gente coloca isso numa situação real, dentro da nossa família, por exemplo, em que tem ali brigas entre pais e filhos, brigas entre marido e mulher, ou entre casal ali que seja, acontece que as pessoas ficam, eu tenho razão, aí vem o outro pessoa, eu tenho razão, aí fica, eu tô certo e não mudo. O outro, eu também tô certo e não mudo. É sempre eu que tô certo. Aí o que acontece? Elas ficam numa briga sem fim. Um nunca consegue se colocar no lugar do outro, né? No exemplo, o que é? A gente passa para os nossos filhos, se a gente é turrão sempre, né? Para os nossos filhos a gente vai passar um mau exemplo, não é, Samara? Sim, se a gente vamos imaginar uma situação assim. A gente sai para ir para um parque com uma criança, né? Com o nosso filho. Aí a gente chega no parque, vai encontrar várias outras crianças. Se eu tenho esse exemplo de ser turrão em casa,
Aí lá no parque, quando a criança encontra com outra, a criança levou o brinquedo, né? Seu filho levou o brinquedo. Ela não vai querer repartir, ela vai querer brincar sozinha, é só ela. A gente vê muito isso na escola também, a criança, né, é só dela, mas ela aprendeu isso em algum lugar, é onde ela viu, né, que as coisas acontecem dessa forma. Agora, se a visão em casa, né, se a situação em casa é de mediação, onde cada um, né, onde os pais são mais maleáveis, onde conversam, quando você chega nesse lugar, né, nesse parque, e a criança pede o brinquedo, mesmo que, né, a outra já esteja chorando, querendo o brinquedo, você vai conversar com a criança, falar para ela, olha, que tal emprestar? Né? Ela não vai pegar para sempre, é só um momento, vocês podem ganhar, porque vocês vão brincar juntos. É mostrar para a criança que ela pode também se colocar no lugar da outra, que não tem aquele brinquedo, para poderem brincar juntas. Isso é muito importante, mas tudo isso vai depender do exemplo que os pais dão em casa. É muito legal quando a gente vai num parque e vê uma criança ali que leva uma bola e aquela bola é compartilhada entre todas as crianças. Ou mesmo uma tonquinha, né? Leva uma tonquinha, todas as crianças brincam. Ali é uma experiência, né? Isso que é legal, é uma experiência entre as crianças, não é aquele sentimento de posse, né? É uma experiência de empatia, porque se eu sei que a outra criança não tem e eu tenho, levei, a gente pode compartilhar, isso é muito bonito. E é muito legal ver isso no quadrinho, porque o Chico Bento tem essa empatia, né, trazida ali da família, do exemplo da família, né? O Super-Homem e a Mulher Maravilha até falam que o Chico Bento é um herói de verdade, porque um herói não precisa lutar para ser um herói, né? Só com essas ações de empatia, de entender o próximo já é muito legal, né? E muitas vezes a gente mesmo erra, comete algum deslize ali, não por querer, mas o que a gente fica ali às vezes arrependido, se remoendo, mas o que acontece quando uma outra pessoa enxerga sobre a nossa perspectiva? A gente fica aliviado, a gente se sente amparado, sente que alguém tem confiança na gente. Então é uma situação ali de ajuda mútua, de empatia mesmo, né? As pessoas gostam de olhar para o outro e julgar, mas a ideia é tirar a história do julgamento. A ideia é que a gente possa olhar para o outro pensando em se fosse comigo, e se fosse eu, o que eu faria? É se colocar no lugar realmente, né? Então, eu sei que a pessoa fez algo errado, mas e se fosse eu que tivesse feito? Como que eu queria que as pessoas me avaliassem, ou melhor, me olhassem, né? Porque avaliar acho que ninguém gosta, né? Mas como que as pessoas me olhariam? Eu ia gostar se me julgassem, me condenassem? Às vezes não são coisas erradas que a gente faz, são apenas equívocos, coisas que a gente escolhe de maneira aleatória, mas muitas vezes não são escolhas boas. E como que o outro me olha? Como que eu quero ser olhado? Essa é a pergunta principal, né? Olhar como o Chico Bento olhou é tudo de bom, né? Porque aí você sabe que você vai ser amparado, você vai ser acolhido. Isso é muito gostoso. É muito legal. O Chico Bento até fala, olha, não justifica o erro dele, né? Mas, quando a gente erra, a gente tem que consertar ali o nosso erro. Mas é muito legal quando a gente tem esse amparo para que as pessoas olhem para os nossos erros com empatia, né? Você saber que o outro está te olhando e não está te julgando. Que o outro está te olhando e está apenas te acolhendo. Isso é muito importante. Sim. O Chico Bento fala até que isso se tornaria uma esperança, uma nova esperança para o Nho Luiz, né? E olha só como se formou uma amizade ali muito legal. E a amizade tem uma sabedoria que diz que a amizade ela está acima da justiça. Porque onde tem uma amizade verdadeira, não precisa de justiça. Porque nunca um vai pisar na bola com o outro, pode pisar na bola porque nós somos imperfeitos, né? Mas aí com a empatia a gente equilibra as coisas. Mas onde tem dois amigos verdadeiramente, não é preciso justiça, né? Então na família é a mesma coisa, com marido e mulher, com pais e filhos, né? Sempre o exemplo da empatia, da fraternidade, da amizade, né? Lembrar que sempre eu tenho que dar o exemplo para os menores, né?
Porque muitos pais acham que assim, a criança vai aprender. Não, a criança só vai aprender se você exemplificar. Então eu preciso primeiro compreender essa questão de olhar para o outro de uma maneira diferente e agir, né? Tomar as minhas atitudes com esse olhar. Porque aí as crianças também aprendem, né? Isso que é tão importante. Sim. E ficamos então com o episódio de hoje, Chico Bento. Para quem tem esse gibi, por favor, releiam. Para quem não tem, eu não sei se dá para comprar outro aí pela internet, né, de repente. Mas fica aí o nosso carinho pela equipe Maurício de Souza, pela DC Comics, que nos trouxe uma história tão bonita como essa. E realmente isso que a gente espera num mundo melhor, né? Num mundo mais fraterno. São essas relações empáticas, né? Então vamos nós, empatia para todos nós. Então é isso aí, família de heróis. Até mais, até o próximo episódio. E é aí que entra a empatia, quando a gente se coloca... Você errou, falou empatia, parece. Falei errado? Acho que sim. E é aí que entra... Peraí, eu tava rindo. Vai. Deixa eu parar de rir. Bu. Vai. Bu.